Imagine um deserto silencioso, onde o vento sopra entre rochas vermelhas e o sol queima até o pensamento. Agora imagine, no meio desse vazio, uma explosão de luzes tão intensas que parecem querer competir com o próprio céu. Esse é o nascimento de Las Vegas. Não uma cidade, mas uma ilusão construída com eletricidade, música e promessas. Mas você já se perguntou quem lucra com o brilho e quem apaga nas sombras? As luzes de Vegas piscam como olhos atentos, observando cada alma que chega, acreditando que desta vez vai dar certo. Cada hotel é um templo moderno, cada cassino um altar onde o ser humano oferece não só dinheiro, mas tempo, dignidade e, às vezes, o próprio destino. O som constante das máquinas caça-níqueis é quase uma oração repetida, clim, 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 talvez agora, talvez hoje. E é assim que a cidade te hipnotiza. Um homem de terno passa com um copo de uísque na mão. Uma mulher em vestido vermelho observa as roletas girarem. Um grupo de turistas ri alto, sem perceber que o relógio não existe ali. Vegas é uma fábrica de esquecimento. E quanto mais você esquece, mais ela lucra. Tudo isso era deserto. Essa é a frase que os moradores mais antigos repetem, e talvez seja a mais simbólica de todas, porque o que chamam hoje de Cidade da Sorte nasceu da escassez. Nos anos 1930, durante a Grande Depressão Americana, o desespero por empregos fez homens atravessarem quilômetros de areia para construir a Hoover Dam, uma das maiores obras de engenharia da época. Eles vieram sem nada, e ali onde o suor escorria e a esperança morria no calor, nasceu um oásis de fuga. O governo percebeu rápido, se o povo queria esquecer, alguém precisava vender o esquecimento. Las Vegas foi moldada pela dor de quem não tinha mais nada a perder. E é por isso que ela nunca dorme, porque as almas que a sustentam também não podem descansar. Os anos seguintes foram escritos com fumaça de charutos e sangue em contratos. A máfia entrou em cena. Nomes como Bugsy Siegel e Meyer Lansky transformaram a cidade em um laboratório de poder. O brilho das luzes escondia o peso das balas, e cada hotel inaugurado era uma nova forma de lavar dinheiro. Mas Vegas não se construiu só com crime. Construiu-se com um sonho coletivo, o de que qualquer um pode vencer, mesmo que seja só por uma noite. E é aí que mora o paradoxo. Vegas vende liberdade, mas fabrica prisão. Ela oferece sorte, mas entrega vício. É o espelho da alma moderna, onde o ser humano busca significado através do acaso. Você já percebeu como o jogo é uma metáfora perfeita da vida? A roleta gira, as cartas são lançadas e todos acreditam que há um controle invisível que decide o resultado. Talvez Deus, talvez o destino, talvez pura ilusão. Enquanto isso, os grandes cassinos seguem contando fichas e os que perderam tudo continuam sorrindo. Porque em Vegas, até a derrota é disfarçada de espetáculo. No entanto, o verdadeiro truque não está nas cartas, está na psicologia. A cidade foi desenhada para te prender. Corredores sem janelas, perfumes sutis que estimulam prazer e confiança, sons de vitória mesmo quando você perde. Tudo é ciência, tudo é manipulação. É a engenharia da dopamina no seu estado mais puro. E a pergunta é, até que ponto o prazer é liberdade? E quando ele se torna escravidão? Há uma energia espiritual estranha pairando ali, uma mistura de desespero e adoração. Homens e mulheres ajoelham-se diante das máquinas como diante de um altar, só mais uma vez. É o mesmo tipo de fé que move peregrinos em busca de milagres. Só que aqui o milagre custa caro, e quem o vende é o cassino. Mas a ironia final é esta: tudo em Vegas é falso, menos o sentimento que ela desperta. O amor, a solidão, a ganância, o medo, tudo é real. Talvez por isso tanta gente volte. Porque mesmo sabendo que é um teatro que reflete algo que todos nós escondemos. A vontade de acreditar que existe uma segunda chance, que é possível começar do zero, vencer de novo, ser alguém. Mas e se o preço dessa fé for a própria alma? Enquanto o espectador se pergunta isso, as luzes continuam piscando. E de cima, o deserto observa, silencioso, paciente, como se soubesse que nada do que brilha ali dura para sempre. No fim, Las Vegas é mais do que um lugar. É um espelho de tudo que a humanidade se tornou. Uma civilização que transforma sofrimento em entretenimento, pecado em lucro
e esperança em produto. E talvez, se olharmos com atenção, o que brilha em Vegas não sejam luzes artificiais, mas os últimos vestígios daquilo que ainda chamamos de fé. Se você quiser descobrir o que existe por trás dessa fé, siga essa jornada até o próximo capítulo, onde o dinheiro não é apenas moeda, mas a ilusão mais poderosa que o homem já inventou. Você já pensou que talvez Las Vegas nunca tenha sido construída para fazer você ganhar, mas para te fazer acreditar que pode, porque é essa crença, não o dinheiro, que mantém a cidade viva. O verdadeiro cassino não é aquele das roletas girando, é o sistema invisível que transforma esperança em capital, vício em negócio e sonhos em estatística. E o mais assustador é que, de um jeito ou de outro, todos nós estamos jogando nele. As luzes da Strip piscam como um código hipnótico. Cada piscada é um convite, cada som, uma promessa. Dentro de um cassino, o tempo não existe. Não há janelas, nem relógios, nem amanhecer. Você entra no meio da tarde e, quando percebe, já é outro dia. Mas Vegas não rouba seu tempo à força. Ela te faz oferecê-lo com prazer. O ar é levemente perfumado, com notas doces que despertam conforto e euforia. Um homem gordo de terno branco aperta o botão da máquina e sorri como uma criança. Hoje vai dar. 2 segundos depois, a máquina emite um som de quase vitória. As luzes piscam, mas o prêmio não vem. E esse é o segredo. O quase é o que vicia. A dopamina não vem do ganho, vem da esperança de ganhar. O cérebro é manipulado com precisão científica. Vegas entendeu algo que poucos entenderam. O ser humano é movido por dopamina, não por razão. E quanto mais queremos controlar o resultado, mais nos tornamos escravos do jogo. Parece exagero? Pense em quantas vezes você checa o celular esperando uma notificação, ou em quantos apostam na bolsa, em criptomoedas, em relacionamentos. A diferença é que, em Vegas, a ilusão é explícita, e você paga caro para participar dela. Nos bastidores, a cidade é uma máquina de bilhões. Cassinos, shows, bebidas, casamentos relâmpago, turismo sexual, eventos corporativos. Cada um desses setores está conectado a outro, como engrenagens perfeitas girando na direção de um único objetivo: fazer o dinheiro circular. Mas o que poucos sabem é que essa economia não é sustentada por sorte, é sustentada por perda programada. Os cassinos calculam probabilidades com precisão matemática. A casa sempre vence. Sempre. Não é uma metáfora, é uma equação. E mesmo assim, milhões voltam todo ano. Por quê? Porque o sistema entende que não precisa te fazer perder de uma vez, ele só precisa te fazer acreditar que pode recuperar. Vegas é uma escola moderna sobre o comportamento humano. Lá, os milionários jogam ao lado de quem mal tem onde dormir. É o retrato puro do capitalismo, o mesmo sonho, mas com apostas desiguais. E o mais cruel é que o perdedor ainda aplaude. Ele sai do cassino dizendo, quase ganhei, como se o fracasso fosse uma bênção disfarçada. Mas o buraco é mais fundo, porque enquanto as roletas giram, a economia real sangra. O turismo massivo gera emprego, sim, mas empregos frágeis, de baixa renda, com jornadas exaustivas. Las Vegas tem uma das maiores taxas de endividamento pessoal dos Estados Unidos. Muitos funcionários dos próprios cassinos vivem de cheque em cheque, pagando aluguel em bairros que os turistas jamais verão. É a ironia perfeita. O trabalhador que faz a sorte girar nunca tem tempo para apostar na própria vida. E quando a economia global treme, Vegas treme junto. Durante crises financeiras, a cidade é um dos primeiros lugares a sentir o impacto, porque o que ela vende é luxo, e o luxo é o primeiro a ser cortado quando o medo chega. Mas, curiosamente, também é o primeiro a se recuperar. Por quê? Porque o ser humano, em tempos de crise, busca fuga, e ninguém vende fuga como Las Vegas. Há uma verdade espiritual escondida nesse ciclo. A cidade é o reflexo material de uma batalha interna, a guerra entre o querer mais e o ser suficiente. Enquanto acreditamos que a felicidade está na próxima vitória, nunca paramos de jogar. E talvez esse seja o verdadeiro vício da humanidade, não o jogo, mas o desejo infinito. Imagine o deserto à noite. As luzes da cidade se apagam aos poucos e o silêncio volta a dominar. Por um instante,
Dá para ouvir o som do vento cortando as dunas. É quase como se o universo dissesse: veja o que vocês fizeram com o nada. Transformaram areia em ouro, mas esqueceram o preço da alma. Vegas é uma metáfora viva de um mundo que confunde abundância com propósito. Enquanto uns gastam fortunas para se sentirem vivos, outros gastam a vida tentando sobreviver. E o mais paradoxal é que todos acreditam estar ganhando. A verdade é que a economia de Las Vegas não gira em torno de dinheiro, gira em torno de esperança, porque esperança é a mercadoria mais lucrativa que existe, e ela nunca se esgota. Talvez por isso a cidade nunca dorme, porque se um dia as luzes se apagarem, o mundo inteiro vai perceber que não era sorte o que estava em jogo, era fé disfarçada de glamour. Se você quiser entender o que acontece quando essa fé se quebra e o que acontece com quem perde tudo tentando brilhar, continue assistindo o próximo capítulo. Lá, vamos descer às profundezas da cidade, onde o luxo não chega e onde os que perderam a aposta ainda vivem. Você já imaginou o que acontece com quem perde tudo em Las Vegas? Porque por trás do brilho há túneis subterrâneos onde o sol nunca chega. Literalmente, centenas de pessoas vivem debaixo dos cassinos, nos mesmos esgotos que drenam a água das tempestades do deserto. Eles chamam de as catacumbas de Vegas. A cidade que brilha lá em cima não sabe, ou finge não saber, que existe outra cidade logo abaixo dela, uma feita de escuridão, ratos, umidade e silêncio. Quando as luzes da Strip se acendem à noite, o contraste é brutal. Acima, turistas em limusines brindam champanhe. Abaixo, homens e mulheres empilham colchões sujos, guardam suas poucas roupas em sacos de lixo e acendem velas presas em garrafas quebradas. O som das máquinas de caça-níquel ecoa até lá embaixo como um lembrete cruel. A fortuna corre por cima das cabeças deles. Um homem de barba grisalha me disse uma frase que ficou gravada. Eu trabalhava no Belágio. Limpava o chão de mármore que custava mais do que tudo que eu já possuí. Agora moro aqui e o chão é de lama. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sem amargura. Vegas me ensinou que até o fracasso tem um preço. Essas pessoas são conhecidas como Molly People, os povo toupeira. Muitos já tiveram emprego, casa, até família. Alguns eram jogadores que perderam tudo, outros imigrantes que não conseguiram voltar, outros apenas cansados demais para tentar de novo. A cidade, que nunca dorme, também nunca olha para baixo. Você sabia que existe uma verdadeira cidade invisível sob Las Vegas com mais de 600 quilômetros de túneis? E que há comunidades inteiras vivendo ali há décadas, escondidas da vista dos turistas? Alguns constroem bibliotecas improvisadas com livros achados no lixo. Outros decoram as paredes com cartas de baralho e bilhetes de apostas, como se tentassem lembrar do mundo que perderam. É impossível não pensar no contraste. Lá em cima, bilhões de dólares mudam de mãos a cada noite. Aqui embaixo, uma moeda achada no chão é motivo de comemoração. Lá em cima, o cassino vibra com o som de vitórias. Aqui embaixo, o único som constante é o da água pingando do teto. E ainda assim, ambos os mundos coexistem no mesmo ponto do mapa. Vegas é o retrato perfeito do sistema que o mundo inteiro imita, o luxo de poucos sustentado pelo invisível sacrifício de muitos. A diferença é que em Las Vegas o contraste é escancarado e, mesmo assim, ignorado. A cidade te ensina algo brutal. Não é o dinheiro que divide as pessoas, é a visibilidade. Enquanto você for visto, você existe. Quando desaparece, ninguém nota. Certa noite, um jovem chamado Eli me contou sua história. Ele era croupier em um dos maiores cassinos da cidade. Tinha um sorriso perfeito, dentes brancos, uniforme impecável. Eu via o brilho nos olhos de quem apostava tudo e me via neles. Um dia perdeu o controle. Jogou escondido, apostou seu salário, depois o aluguel, depois o carro. Em 2 semanas perdeu tudo, inclusive o emprego. E o pior, ele me disse, não foi perder o dinheiro, foi perceber que ninguém ligava, que eu só era útil enquanto fazia os outros perderem. Hoje, Eli vive em um túnel perto da Flamingo Road. De vez em quando, sobe para pedir café nos hotéis que um dia o empregaram, e quando passa pelas portas giratórias, os seguranças o mandam embora. Ele ri. Eles não sabem que a cidade ainda é minha. Eu só desci um andar.
Esse é o ponto onde o documentário deixa de ser sobre Las Vegas e começa a ser sobre todos nós. Quantas vezes você já se perdeu tentando ganhar algo que nem sabia se queria? Quantas vezes acreditou que só teria valor quando chegasse lá em cima? Vegas não é só um lugar, é uma metáfora do nosso próprio ego. Enquanto uns jogam com fichas, outros jogam com a própria vida. A pobreza ali não é apenas material, é existencial. As pessoas não morrem só de fome, mas de invisibilidade. E o mais assustador é que a cidade aprendeu a esconder bem suas cicatrizes. Os turistas passam por calçadas impecáveis, mas não sabem que há saídas de ar ventilando os túneis sob seus pés, como se o pecado tivesse um porão e ninguém quisesse abrir a porta. Há uma dimensão espiritual nisso tudo. Vegas é o símbolo da queda moderna. Um Éden, invertido, onde o fruto proibido não é o conhecimento, mas o prazer. E cada jogador, cada turista, cada morador de rua é parte de uma mesma fábula, a humanidade tentando comprar sentido em uma loja que só aceita ilusões. Eli me disse algo antes de eu ir embora. Você acha que aqui embaixo é o inferno? Não é. O inferno é lá em cima, porque lá as pessoas ainda acham que estão ganhando. Essas palavras ecoaram. E pela primeira vez, eu entendi que talvez os vencedores de Vegas sejam apenas os que ainda não perceberam que estão perdendo algo muito maior. A verdadeira pergunta que fica é: quantas camadas abaixo de nós existem pessoas que o sistema preferiu esquecer? Quantas cidades invisíveis sustentam as que brilham? E o que acontece quando o brilho finalmente apaga? E tudo que resta é o vazio? Vegas é o espelho da civilização moderna. Enquanto uns dançam sob luzes artificiais, outros vivem nas sombras que essas luzes projetam. Mas a verdade é que ambos fazem parte do mesmo jogo. E, cedo ou tarde, a roleta para. Você já se perguntou o que acontece quando uma cidade inteira é construída em torno da ideia de tudo é permitido? Quando a fronteira entre o certo e o errado deixa de existir, o que sobra? Las Vegas não é apenas um lugar. É um experimento social em escala global. Um território onde o pecado não é apenas tolerado, mas celebrado. Onde a tentação não se esconde, ela é vendida com desconto. O ar da cidade é diferente. Ele carrega uma energia elétrica, uma mistura de perfume caro com cigarro e promessa. As ruas parecem vivas. Mulheres de salto alto cruzam as calçadas com brilhos nos olhos e feridas invisíveis na alma. Homens de terno caro caminham com o ego inflado, mas com a moral em ruínas. E cada esquina é um convite. Venha, ninguém precisa saber. Vegas nasceu com uma missão: desafiar o conceito de culpa. Aqui, o pecado virou produto. Casamentos de 15 minutos, bebidas liberadas, drogas disfarçadas de entretenimento, corpos alugados em nome do busy, prazer. E tudo parece normal porque foi institucionalizado. As regras da cidade dizem: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas será que fica mesmo? Ou será que o que acontece em Vegas é o reflexo de quem realmente somos quando ninguém está olhando? A cidade vende liberdade, mas entrega escravidão. O vício não se apresenta como inimigo, ele se disfarça de recompensa. Você não percebe quando cruza a linha, porque aqui a linha não existe. E o mais assustador é que o sistema foi desenhado assim. Nos anos 50 e 60, o governo americano permitiu que cassinos e shows prosperassem como forma de aliviar a tensão nacional. Enquanto o país enfrentava guerras e crises, Vegas servia como válvula de escape, uma espécie de santuário do esquecimento. Mas esse refúgio tinha um preço espiritual, o da desconexão moral. As pessoas vinham para fugir de si mesmas e acabavam se encontrando no pior reflexo possível. Hoje, a cidade atrai 40 milhões de turistas por ano. A maioria não vem apenas para jogar, mas para se permitir o que o mundo lá fora proíbe. É o mesmo instinto ancestral que fazia o homem adorar ídolos dourados no deserto. Em Vegas, esses ídolos têm forma de notas de dólar, garrafas de champanhe e corpos perfeitos iluminados por neon. Mas todos têm o mesmo poder, o de fazer você esquecer quem é. Um ex-segurança de boate certa vez me disse: aqui eu vi o melhor e o pior do ser humano na mesma noite. E contou uma história. Um homem milionário chegou com 3 amigos e pediu as dançarinas mais caras. Horas depois,
Um deles chorava no banheiro dizendo que só queria voltar para casa e abraçar o filho. Vegas é isso, um palco onde o prazer e o arrependimento dividem o mesmo camarim. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui, um fenômeno psicológico e espiritual. O prazer constante embota a alma. Quando tudo é permitido, nada tem valor. O ser humano precisa de limites, não por moralismo, mas por significado. Sem eles, a liberdade vira vazio, e o vazio exige cada vez mais estímulo para ser preenchido. É por isso que tantos voltam a Vegas, não pelo prazer, mas pela sensação de viver algo intenso, mesmo que destrutivo, porque a verdade é que a dor, às vezes, é a única coisa que ainda faz sentir. Há um ponto em que a cidade se revela como metáfora da civilização moderna. Tudo gira em torno de aparência. Casamentos falsos, sorrisos ensaiados, fortuna emprestada. O luxo é, na verdade, um disfarce para o desespero coletivo. E o vício, seja em drogas, poder, status ou desejo, é apenas o sintoma de uma alma que esqueceu seu propósito. Vegas é o laboratório do mundo pós-moderno. Aqui você entende o que acontece quando a humanidade tenta substituir o divino pelo entretenimento, quando a busca por prazer supera a busca por sentido. É por isso que tantas pessoas voltam exaustas de uma viagem que, teoricamente, deveria ser inesquecível, porque, no fundo, o corpo volta, mas a alma fica, presa em alguma esquina onde o ego venceu e o espírito se calou. Mas nem tudo é escuridão. Alguns encontram redenção nas próprias ruínas. Há histórias de ex-jogadores que agora ajudam dependentes, de prostitutas que se tornaram mentoras, de ex-gerentes de cassinos que hoje falam sobre ética e propósito. Eles são a prova de que mesmo o pecado tem limites, e que a alma humana, por mais ferida que esteja, ainda busca luz. Um deles me disse algo que jamais esqueci. Eu achava que o inferno era um lugar. Depois descobri que o inferno é um estilo de vida. Vegas é exatamente isso, o retrato do inferno disfarçado de paraíso. E a lição que ela nos dá é brutal. O prazer sem propósito destrói. A liberdade sem consciência escraviza. E o sucesso sem alma não vale o preço. A questão é, quantas vezes na sua própria vida você já construiu uma Las Vegas particular? Quantas vezes se escondeu atrás do brilho para não encarar a própria sombra? A cidade é apenas o espelho, o reflexo do que a humanidade se torna quando apaga a voz interior e ouve apenas o som das fichas caindo. Enquanto as luzes continuam dançando no céu lá embaixo, entre o ruído das ruas e o barulho das máquinas, há um sussurro quase inaudível, um lembrete silencioso de que a alma ainda pede por algo real. Talvez seja por isso que, mesmo na cidade do pecado, ainda há gente rezando, não por vitória, mas por perdão. Você já se perguntou como algo tão bonito pode ser, ao mesmo tempo, tão vazio? Como uma cidade pode brilhar mais do que qualquer outra e, ainda assim, ser construída no meio? Do nada? Las Vegas é o maior truque de mágica do século XX. Um oásis artificial criado para nos fazer acreditar que o impossível é real. Mas por trás das luzes há uma verdade desconfortável. Tudo ali foi feito para enganar os sentidos. O som, o cheiro, a temperatura, a luz, nada é natural. Tudo foi meticulosamente planejado para simular uma perfeição que não existe. Durante o dia, o sol reflete nas janelas douradas dos hotéis, criando um brilho que parece derreter o ar. À noite, as luzes de LED transformam o deserto em um espetáculo de cores dançantes, como se o próprio céu tivesse descido à terra. Você olha e pensa, isso é genial. Mas depois percebe, isso é insano. Vegas consome 900 milhões de litros de água por dia. No meio do deserto, é a cidade que desafia a natureza e vence. Fontes gigantescas dançam no ritmo da música. Jardins tropicais florescem sob temperaturas que chegam a 45 graus. Neve artificial cobre pistas de esqui dentro de resorts climatizados. É o triunfo da engenharia e o fracasso da consciência. Mas ninguém quer ver isso, porque a beleza de Vegas é hipnótica. Ela te convence de que o luxo é eterno, que a escassez é apenas um mito e que o ser humano pode sim dominar tudo, até o deserto. E esse é o ponto mais perigoso. A cidade não vende apenas prazer, vende poder. O poder de acreditar que você é invencível. Certa vez,
Um engenheiro que trabalhou na construção da Strip me disse: cada metro quadrado aqui é um blefe. A gente fingiu que a natureza podia ser comprada. Ele olhou para o horizonte seco e rachado e completou: mas o deserto sempre cobra sua parte. E ele estava certo. O Lago Mead, principal fonte de água de Las Vegas, encolhe ano após ano. Os especialistas alertam: se continuar assim, a cidade pode enfrentar uma crise hídrica sem precedentes. Mas o curioso é que, em vez de desacelerar, Vegas acelera. Mais cassinos, mais resorts, mais energia, mais tudo. É como um corpo doente que responde à febre com mais fogo. Esse é o verdadeiro paradoxo da modernidade. Nós chamamos de progresso o ato de construir uma cidade que ignora os limites do planeta. Chamamos de beleza algo que depende da destruição silenciosa de rios e ecossistemas inteiros. Vegas é o símbolo de uma humanidade que prefere morrer brilhando do que viver com simplicidade. Mas há algo mais profundo. Vegas é, no fundo, um experimento filosófico. Ela responde à pergunta que assombra o homem desde a antiguidade: o que acontece quando Deus é substituído pela tecnologia? E a resposta é simples, mas devastadora. A beleza vira performance, a fé vira entretenimento e a natureza vira palco. Dentro dos cassinos, há câmeras que monitoram cada gesto seu, sensores que ajustam o som conforme o fluxo de pessoas, luzes que piscam em frequência compatível com o prazer cerebral. Tudo foi desenhado para te controlar, enquanto você acha que está se divertindo. É um laboratório de psicologia comportamental a céu aberto, e a maioria nem percebe. Você pode sentir o cheiro da manipulação. Literalmente, os cassinos liberam aromas específicos, um cheiro doce e fresco que mistura baunilha, couro e esperança. É o mesmo perfume em todos os ambientes, para te fazer sentir que está no lugar certo, mesmo quando está perdido. É o cheiro da dopamina, e ele vale bilhões. Vegas é o que acontece quando a humanidade tenta imitar o divino. Criamos uma nova Torre de Babel, só que de luzes, telas e cartões de crédito. E como na antiga, o castigo não vem em forma de destruição, mas de confusão. As pessoas saem de lá mais vazias do que chegaram, mais confusas sobre o que realmente é vencer. Uma mulher chamada Denise me contou sua história. Ela trabalhava como garçonete em um dos maiores hotéis da cidade. Economizou durante anos para comprar o próprio vestido de noiva e se casar na Capela das Rosas, o templo do amor instantâneo de Vegas. Mas o marido desapareceu 3 dias depois da cerimônia. Eu achei que a cidade me dava sorte, ela disse. Mas agora entendo que ela só reflete quem a gente é. E sorriu com um olhar triste. Eu casei com uma ilusão. Essa frase resume Vegas melhor do que qualquer dado econômico. Tudo ali é um casamento com a ilusão. O turista casa com o sonho. O jogador casa com a sorte. O rico casa com o poder. E todos, cedo ou tarde, acabam divorciados da própria verdade. Há um aspecto espiritual que poucos percebem. Vegas não é apenas uma cidade física, é uma cidade simbólica. Ela representa a tentativa humana de criar um paraíso sem Deus, uma eternidade feita de plástico e luz elétrica. Mas o que acontece quando a energia acaba? Quando a água seca? Quando o deserto volta a engolir o que o homem construiu? Talvez o que reste seja exatamente o que sempre esteve ali: silêncio, areia e o lembrete de que o brilho não é sinônimo de vida. Las Vegas é a metáfora perfeita do nosso tempo. Um mundo que brilha, mas não ilumina, que encanta, mas não cura, que oferece tudo, mas tira o essencial, a conexão com o real. E é por isso que, quanto mais a cidade cresce, mais pessoas saem de lá sentindo um vazio que não sabem explicar. Porque, no fundo, todos nós sentimos falta do que Vegas destruiu para existir: a simplicidade, a verdade, o ar puro e a humildade diante da criação. Talvez o verdadeiro luxo do futuro não seja dormir em um hotel de ouro, mas conseguir beber água limpa e olhar para o céu sem neon. Se você quiser entender o preço espiritual desse luxo e o que acontece quando a ilusão se torna religião, fique comigo no próximo capítulo. Lá você vai descobrir como o sonho de vencer em Vegas se transforma em uma maldição que ninguém pode apagar. As luzes de Las Vegas nunca se apagam.
Elas continuam brilhando, mesmo quando todos já foram embora, mesmo quando o deserto volta a respirar sob o calor da madrugada. Mas o que elas iluminam de verdade? Será que mostram prosperidade, ou apenas a nossa incapacidade de parar de correr atrás do que nunca existiu? Vegas não é apenas uma cidade, é um espelho. E quem se aproxima demais desse espelho corre o risco de enxergar algo que não estava pronto para ver: o próprio vazio. Pense comigo. Quantas pessoas passam a vida apostando suas fichas no jogo errado? Quantas trocam tempo por dinheiro, amor por status, alma por aprovação? A verdade é que todos nós em algum momento jogamos. Só muda o tipo de cassino. Ali, o homem joga com o destino. Mas aqui fora, no mundo real, jogamos com escolhas. E cada escolha tem um preço. Vegas só tornou isso visível. Colocou o brilho da perdição na vitrine e chamou de entretenimento. Mas o jogo nunca foi sobre ganhar dinheiro. O jogo sempre foi sobre quem você se torna enquanto aposta tudo o que tem. Uma mulher sentada sozinha na calçada da Strip me disse certa vez: "Eu vim para Vegas para ser alguém e saí daqui entendendo que já era." Essa frase ficou martelando na minha mente por dias. Porque é isso que Vegas faz. Te obriga a olhar para dentro. Te obriga a se perguntar: quem sou eu sem as luzes, sem as conquistas, sem o palco? A roda da fortuna gira o tempo todo. Às vezes você está no topo, às vezes está embaixo. Mas há uma coisa que ninguém te conta. A roda nunca para. E enquanto ela gira, você precisa decidir o que quer ser: o jogador que aposta tudo ou o sábio que entende quando é hora de sair da mesa. Há um momento, depois da euforia, em que a cidade silencia. O sol começa a nascer sobre os prédios dourados e o vento quente do deserto traz o cheiro de asfalto e arrependimento. As ruas estão cobertas de copos vazios, papéis amassados e promessas quebradas. É o verdadeiro rosto de Vegas, o que sobra depois que a festa acaba. E talvez, se a gente olhar com sinceridade, vai perceber que o mundo inteiro está se tornando uma grande Las Vegas. Todo mundo tentando parecer feliz, todo mundo apostando mais do que pode, todo mundo vendendo uma versão de si mesmo que não existe. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ainda dá tempo de sair do jogo. Porque, no fim, a vida não é sobre vencer, é sobre acordar. Perceber que o que realmente vale não pode ser comprado, nem conquistado, nem exibido. É o amor, a fé, o silêncio interior, o riso verdadeiro, o olhar sincero, o toque humano. Coisas que Vegas não consegue fabricar e o mundo não consegue apagar. Se há algo que essa cidade nos ensina, é isso. Não importa o quão fundo você tenha caído, sempre dá para recomeçar. A roleta gira para todos, mas só quem aprende com a perda descobre o valor da própria sorte. E talvez esse seja o verdadeiro segredo por trás do luxo de Vegas. Não o ouro, não as luzes, não o dinheiro, mas a lição escondida entre o brilho e o caos, que tudo o que você procura fora só vai encontrar dentro. Agora eu te pergunto, e quero que você responda para si mesmo: você está jogando ou está vivendo? Você está apostando no que o mundo quer ou no que sua alma precisa? Porque a próxima jogada pode ser decisiva. E talvez a maior vitória da sua vida seja ter coragem de sair da mesa antes que o jogo te consuma. Se essa história te fez pensar, se inscreva agora no canal, porque aqui a gente vai continuar revelando o que o mundo tenta esconder. Cada vídeo é uma nova viagem, uma nova verdade, uma nova chance de enxergar o que está por trás das luzes. E lembre-se, o brilho pode encantar, mas é na escuridão que a verdade aparece. A sua vida não é um jogo, é uma aposta divina. E Deus sempre te dá a chance de recomeçar,